Pesquisa Atlas Intel foi brutal, meus amigos. O Lula lidera absoluto depois do vazamento dos áudios referente ao pedido de dinheiro de Dark Horse. Caso vocês não se lembrem, esse é a questão que eu tô falando. Estarei sempre contigo. O Flávio pediu 134 milhões para bancar o filme do Jair, né? Do Jair Messias Bolsonaro. E essa é a primeira pesquisa Atlas após esse vazamento. E a gente vê que o Lula tem 48, quase 49% contra 41% de Flávio. Ou seja, se fosse hoje, Lula ganharia as eleições. E mais, corre o risco seríssimo do Lula ganhar no primeiro turno. Vamos acompanhar aqui. Um risco positivo, né? Veja só. Em 13 de maio, eclodiu um áudio enviado por Flávio Bolsonaro a Daniel Vorcaro pedindo dinheiro para o filme Dark Horse, que é esse aqui, né? 134 milhões. Quando a gente vê a comparação, o Flávio, antes da divulgação do áudio, estava com 47,8. Ele estava acima do Lula, né? E o Lula 47,5. Veja o efeito. Logo, aí aqui a linha, né? É quando acontece a divulgação do áudio. E essa é a pesquisa próxima. Veja que o Lula, ele não aumentou muito, ele aumentou só 1%. Mas o Flávio caiu 6 pontos percentuais praticamente. Para onde é que foi esse valor? Alguma parte provavelmente foi para o Lula e a outra deve ter ido para branco, nulo ou para outro candidato da direita. Veja, meus amigos, eu já vinha comentando inclusive lá na Folha em Foco a importância dessa bomba. E outra, se isso fosse no momento da semana eleitoral, isso podia ser um ponto de virada até para o Lula ganhar no primeiro turno. Talvez não, porque a gente vê que o Lula não conseguiu atingir 50+1, como eu vou mostrar aqui, mas tem muita água para rolar debaixo dessa ponte e isso pode acontecer sim, tá? Vamos ver aqui. Aqui está a intenção de voto, o Lula ganhou, veja só, 7 pontos percentuais aqui, né? Quando a gente vê em eventual segundo turno, contra o Flávio Bolsonaro ele ganhou 7 pontos de vantagem. Quando não é que ele ganhou 7 pontos a mais, ele ganhou 7 pontos de vantagem. E vamos ver aqui primeiro turno. Intenção de voto, gente, o Lula tá com 47 e o Flávio 34. Tá certo que 3% é muita coisa quando a gente vai pensar em intenção de voto, mas é um cenário que vocês têm que pensar que o Lula tá jogando parado. O Lula tá jogando, aí eu lembro, trago sempre a referência que eu escutei esse termo do Carlito Neto. Ele pode até não ter sido o primeiro a falar nesse termo, mas eu ouvi dele falando que o Lula tá jogando parado. Por que jogando parado? Porque ainda não começou a campanha eleitoral e tá acontecendo toda essa movimentação. Então, é de se pensar que isso daqui pode alterar o cenário quando for mais na frente. Então vamos ver aqui no primeiro turno como que ficou depois, né? O Lula ganhou, não ganhou nem um ponto percentual, né? Foi aí 0,4. Foi para 47. Porém, o Flávio foi esmagado, né? Foi esmagado, perdeu um percentual considerável. Olha a boca do jacaré aqui. Olha a boca do jacaré, aumentando a distância. Mesma coisa aqui a boca do jacaré aqui, né? Aqui foi brutal, né? No segundo turno foi brutal. Olha a diferença que ficou, meus amigos. Mas aqui não foi tanta. A gente tem que trabalhar esse dado aqui para ele chegar no 50+1. Eu sei que tem inúmeras pessoas que sempre quando eu falo isso falam: ah, Luan, mas você tá sonhando e tal. Gente, não é que eu esteja dizendo que vai acontecer. É um desejo meu. É uma torcida. Eu sei que a probabilidade é praticamente zero. Mas ela existe. 47% contra 34%. Vamos lá. Esse aqui no primeiro turno, né? Diferença muito, muito grande. Muito grande no primeiro turno. Mas foi brutal também a diferença quando você vai ver acentuado no gráfico. Porque o Lula se manteve e ele caiu bastante aqui, né? Mas essa aqui foi lasca. Essa aqui foi muito, muito mesmo a diferença que ficou acentuada visivelmente, né? E aí a gente vê aqui outros candidatos. Essa galera aqui, ninguém se importa, né? Ninguém se importa, inclusive com o Aldo Rebelo, que trocaram lá pelo Barbosa. E aqui a gente vê intenção de voto pro primeiro turno. O Lula
soberano aqui no cenário 2. Mas aqui a gente realmente não se importa, gente. Realmente não se importa, porque aqui nenhum desses vai pro segundo turno. Teria que acontecer um apocalipse, a não ser que troquem o Flávio por outro, né? Um terceiro cenário seria com a Michelle. Michelle não pontua bem. O Zema sobe quando a Michelle entra. E o Renan Santos, olha, o Renan Santos aumenta bastante quando tira o Flávio, né? Então, tem o efeito Renan Santos pro futuro aí, né? Eu vejo o Renan Santos uma liderança importante no futuro, tá? E quando falo importante, eu não tô dizendo que o Renan Santos é um nome bom. Não é isso que eu tô dizendo. Importante o Bolsonaro é pra política, por exemplo. Importante o Flávio Bolsonaro é para a política, no sentido de que ele tem uma presença destacada, certo? Ninguém vai poder dizer, por exemplo, que o Olavo de Carvalho não teve a sua importância na política. Importância não significa que a pessoa é boa no que faz, não, boa no que faz eles são, mas no sentido de é uma boa escolha, definitivamente não. Mas o Renan Santos, ele começou como, inclusive eu fiz piada, né, sobre o Renan Santos, mas ele vem subindo consideravelmente, tá? Nas pesquisas, realmente subiu de 1,5 para 2, né? Não para de subir nas pesquisas, mas agora ele realmente tá subindo bastante. 7,8 de intenção de voto. Não é pouca coisa não, tá? Não é pouca coisa não. Vamos lembrar que o Ciro ficou nos eternos 3%, né? E o Renan Santos, um cara aí jovem, eu sei que é um jovem estilo malhação, né? É o jovem de 40 anos. Mas é um cara que tá marcando uma presença aí. Passando figurões aí como o Ronaldo Caiado. Mas também o Ronaldo Caiado, né? Pelo amor de Deus. Mas enfim. E aí tem a rejeição. O Flávio Bolsonaro é mais rejeitado do que o Lula. E o Lula é mais rejeitado do que o Jair. É impressionante isso, né? Isso aqui não importa tanto, importa, mas não importa tanto pro que a gente quer fazer aqui, mas vamos fazer não, do que a gente quer mostrar aqui, mas veja só, o caso Master, né, aí teve a questão do Intercept, segundo 95% dos entrevistados ficaram sabendo do vazamento, segundo o Atlas, né, das mensagens, destes 93 afirmaram ter ouvido o áudio. Mais da metade, 65, declarou não ter ficado surpreendido com o conteúdo. Outros 20 responderam ficar surpreendidos. 14 responderam ter ficado muito surpreendidos. Para 55%, o vazamento representa evidências obtidas em uma investigação legítima. 33, uma tentativa de prejudicar politicamente o Flávio Bolsonaro. Vamos supor que isso fosse verdade, né? Que fosse para prejudicar o Flávio. Mesmo isso sendo verdade, o áudio é verdadeiro, né? O áudio é verdadeiro. Todo mundo ouviu. Todo mundo sabe que ele pediu dinheiro. O Flávio assumiu que pediu dinheiro. O Flávio, inclusive, disse que pode sair vídeo vazado. E a gente vê com entusiasmo essa guinada no Lula, né? Do Lula. Após tomar conhecimento das conversas entre Flávio e Daniel Vorcaro, você ficou mais ou menos disposto a votar no Flávio para presidente? 47% disse que não votaria de qualquer forma. 21% que não afeta a disposição do voto. Esse 21% é aquele núcleo duro que o Flávio pode dar um tiro na cabeça de uma criança que ele ainda vai votar no Flávio, né? Muito mais disposto. Essa aí me pegou desprevenido. Porque você viu uma evidência claríssima de que o cara é corrupto e você tá disposto a votar nele por causa disso. Aí é embaçado, né? Vamos lá. Muito menos disposto, 9,4. Mais disposto, 5,1. Menos disposto, 3,6. Gente, voltando lá pro topo, veja só a diferença no segundo turno. Isso aqui é abissal. Isso aqui, como diz aí os jovens, brutal. Acabou pro beta. It's over. Flávio está acabado, tá? Flávio Bolsonaro está acabado. Tem muita coisa para rolar debaixo dessa ponte. Daqui para a eleição, o Intercept Brasil vai postar mais coisa. Ele já disse que vai postar mais coisa. Tem o conteúdo do Bananinha, né, que foi descoberto recentemente, que a casa foi comprada supostamente com o dinheiro que o Vorcaro mandou. E a gente vai acompanhar, e eu vou trazer aqui mais fatos, mais desenrolar. Vamos ver se essa boca do jacaré se mantém essa distância
com o passar do tempo, tá? Vamos ver se mantém. E a gente tem que manter ativo essa resenha aí de ficar detonando a torta e direito o Flávio, porque, veja só, como a gente já mostrou aqui, quando a gente vê isso aqui, ó, quando bota a Michelle, a intenção de voto é muito baixa, muito baixa. Ou seja, se em qualquer cenário a gente ganha, em qualquer cenário a gente ganha, se fosse hoje. Se mantém o Flávio, a gente ganha. Se troca o Flávio, a gente ganha. Então a gente tá num cenário muito favorável para ganhar no segundo turno. Mas quem sabe aí, quando começar a campanha, a gente pode dar uma virada e ganhar no primeiro turno. Tô sendo otimista demais? Tô sendo otimista demais. Mas não é mais uma possibilidade. É um fato que isso pode acontecer, dadas as circunstâncias. Porém, torcedores, calma. A gente vai acompanhar aqui e trazer novidades, tá? Conte aí, desabafe aí nos comentários o que você achou. Curta, compartilhe, comente. Pelo menos 3 vezes para ajudar o engajamento. Pix aqui se você quiser ajudar. Hype esse vídeo para esse vídeo chegar em mais pessoas. É muito importante o hype, tão quanto a curtida, tá? Tem um hype pago também se você quiser dar uma moral. Tem um valor de mais que é pago se você quiser dar uma moral. E seja membro para ajudar o canal. Valeu, pessoal. Até o próximo vídeo.